Pronto. Tá. Então, pessoal, agora a gente vai dar continuidade no que a gente já estava fazendo antes das férias, só que de uma forma diferente. Antes das férias, né, nesse primeiro semestre que a gente teve, a gente viu só matéria atrás de matéria, né, com alguns exercícios de fixação. Então, essa parte acabou. A matéria que era para ser vista, pela minha parte, para vocês já acabou. Então, a gente vai ver só a aplicação de provas agora. É a tendência que os outros professores de matemática também vão fazer isso quando eles concluírem também a parte de matéria deles, certo? Essa prova que eu escolhi hoje para vocês, ela é de 2015, tá? Do Instituto Federal de Minas Gerais, certo? E eu coloquei a maioria das questões aqui, eu retirei uma ou outra que teve problema na época, né, de resolução errada, e as demais eu trouxe aqui para vocês. Aí a gente vai fazer no mesmo estilo dos exercícios de fixação das aulas. Eu vou dar 5 minutos para vocês tentarem resolver a questão, e aí nós resolvemos juntos a questão, né, para ver quem acertou, quem não acertou, para vocês aprenderem, quem não sabia antes, certo? Então vamos lá. Essa é a primeira questão que eu trouxe para vocês, tá? Eu vou dar 5 minutos para vocês resolverem, depois a gente vai resolver junto aqui. Mas eu já dou logo uma dica para vocês de que o resultado correto ele não está nas alternativas, tem um resultado aproximado, tá? Resultado mais próximo que vocês devem marcar aí, certo? Mas, no caso, vocês têm que chegar no resultado exato, para ficar certinho, tudo bem? Então, eu vou dar 5 minutos para vocês resolverem, depois desses 5 minutos a gente resolve junto, ok? Vamos lá. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando aqui para mim, tá? Ou mandam por escrito aí, ou podem estar ligando o microfone e falando também, não tem problema. Vou estar ouvindo vocês. Tudo bem? Vamos lá, então. Não conseguiu fazer? Ninguém conseguiu? Ainda bem complicada. Certo. Ninguém conseguiu, então vamos lá resolver, ou pelo menos tentar resolver esse exercício aí. Eu vou compartilhar aí a minha imagem com vocês, a minha câmera. Vou resolver aqui no caderno com vocês, certo?
Tá todo mundo conseguindo ver o meu caderno? Sim. Uhum. Sim. Sim. Certo. Então, vamos primeiramente ler o exercício lá. O relógio da figura está marcando 1h e 15 minutos. Até aí tudo bem, né? A gente consegue perceber ali, para quem sabe olhar nesse tipo de relógio, ele está marcando 1h e 15 minutos. Qual o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio 3h30 antes desse instante aí? Então, ele quer saber o ângulo que está formando, né, o ângulo menor, que está formando os ponteiros 3h30 antes de 1h e 15, certo? Então, é para ter vários passos aí para dar bastante trabalho. Então, o que a gente vê aí? O relógio está marcando 1h15, né? Mas o que ele está pedindo? O ângulo, né, dos ponteiros 3h30 antes. Então, a gente tem que fazer essa subtração para descobrir que horário vai ser 3h30 antes. Então, tem duas formas de fazer. Uma a gente faz de cabeça mesmo, pensando em horário, né? A gente pensa lá, bom, ele está marcando 1h15, né? Vamos supor, 1h15 da tarde. Então, a gente faz essa organização na cabeça e vê que horário seria 3h30 antes. Outra forma de fazer, que eu vou fazer aqui com vocês, é fazendo a conta, né? Com horas e minutos. Então, o que a gente vai fazer? Essa 1h15 a gente vai considerar como 13h15, tá? Vou escrever aqui. 13h15, tá? A gente vai considerar assim. Não está focando aí para vocês. Bom, 13h15. Não sei por que não está focando. Focou. Bom, então a gente vai considerar 13h15. É a mesma coisa, tá, pessoal? 13h15 é 1h15. Só que a gente tem que subtrair 30 minutos de 15 para fazer a subtração, né, de 3h30 desse valor. Mas não tem como subtrair essa meia hora desses 15 minutos. Então, a gente vai retirar 1h daqui e transformar em 60 minutos, né? 1h tem 60 minutos, ok? Então, como é que vai ficar? Essa 13h15, a gente retira 1h aqui das 13 horas e passa 60 minutos para cá. Nós vamos ficar com 12h e 75 minutos. Continua não focando aí para vocês. Focou. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Eu emprestei 1h, né? Falando assim de uma forma mais leiga. Emprestei 1h aqui dos 13, né? Então ela virou 12 horas e passei para os 15 minutos. 1h tem 60 minutos. 60 minutos mais 15 minutos, 75 minutos aqui. Tudo bem até aqui? Vocês estão conseguindo compreender? Sim. Certo. Então vamos lá. A gente chegou aqui nessas 12 horas e 75 minutos, né? Isso aqui é a mesma coisa, é uma igualdade. Agora, dá para a gente fazer essa subtração, ok? A gente vai pegar aqui, ó, 12 horas e 75 minutos e tirar essas 3h30 que ele está pedindo. 3h e 30 minutos, certo? É uma subtração. Então, quanto que vai dar isso aqui? 5 aqui, 4 aqui. Bom, então a gente tem 45 minutos. Não está focando aí de novo para vocês. Aqui, ó, 5 menos 0, 5. 7 menos 3, 4. Né? Então, a gente já ficou com 45 minutos. Minutos embaixo de minutos, hora embaixo de hora. Ok? E 12 menos 3, 9 horas. Então, qual foi o resultado? 9 horas. Voltou a não focar. Esperar focar.
Aí, 9 horas e 45 minutos. Então, ele quer saber o menor ângulo formado nos ponteiros nesse horário, 9 horas e 45 minutos, certo? Vou escrever aqui de uma forma mais usual. 9 horas e 45 minutos, ok? Ele quer saber o menor ângulo formado pelos ponteiros nesse instante aí. Então, como que a gente vai fazer isso aí? Se o ponteiro das horas permanecesse imóvel, né? 9 horas e 45 minutos. Ele fica lá, o ponteirinho menor no 9 e o ponteiro maior indicando 45 minutos. Então, a gente ia ter um determinado ângulo. Mas não é o que acontece. A gente sabe que conforme vai passando os minutos, o ponteiro da hora também vai mexendo um pouquinho. Né? Enquanto mais passa essa hora, mais o ponteiro menor se aproxima do próximo número, né? Da próxima hora. Então, no caso do 9, né, conforme ele vai andando esses minutos, ele vai se aproximando mais do 10, certo? Então, como que a gente pode enxergar a relação entre grau e quanto tempo passa esses minutos aí? A gente tem que saber que a cada hora, né, o ponteiro anda 30 graus. Se a gente pegar aí o relógio e dividir certinho, a gente vai saber que a cada hora, né, pegar o relógio ali, vou fazer um desenho mal feito aqui para vocês. Né, ele é dividido em 12. Se a gente pegar esses 12 aí e dividir certinho os ângulos, a gente vai ver que a cada parte aqui que ele anda, né, cada parte dessa pizza que ia virar, ele anda 30 graus, né? Então, cada minuto, né, tirando essa parte aqui que a gente separou, cada minuto dessa partezinha aqui, né, eu estou fazendo ela maior, cada minuto aí, é o mesmo que meio grau. Né? Então, 45 minutos a gente pode dividir por 2, porque cada minuto é meio grau, certo? Então, a cada 2 minutos, 1 grau. A gente divide esse 45 minutos que a gente encontrou por 2, vou fazer aqui do ladinho, 45 minutos dividido por 2, não precisa fazer notação de minutos, de horas, isso não importa, é só dividir o número mesmo. Isso vai dar 22,5 graus, certo? Então, vai ser esse o ângulo que vai formar os ponteiros no relógio quando estiver marcando 9 horas e 45 minutos, ok? A gente só pegou, no final das contas, esses 45 minutos e dividiu por 2. Depois que a gente enxerga que a cada minuto passa-se meio grau, ok? Vocês conseguiram compreender? A parte maior aí é a parte de fazer essa conta aí, de converter os minutos para horas e fazer essa subtração. Vocês conseguiram compreender isso aí? Esse exercício é bem, bem difícil. Sim. Certo. Se vocês tiverem uma dúvida, depois eu vou deixar o restante da aula para vocês tirarem. Vamos passar para o próximo exercício, então? Deixa eu pausar aqui. Está aí a resolução mais detalhada para vocês. Vou cancelar meu vídeo aqui. Aí. Essa resolução que está aparecendo aí na tela para vocês é o que a gente fez aqui, só que mais detalhadamente, né? Vocês poderem ler com calma. Se vocês quiserem tirar uma foto, um print da tela, ou se vocês quiserem, depois eu mando essa apresentação lá no grupo para vocês. É o que a gente fez, só que mais detalhado, certo? Vamos para o próximo exercício aqui. Mesmo esquema, tá, pessoal? Vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem e a gente tenta resolver junto, ok? Vamos lá, então. Qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando, mandando por escrito aí.
Ó, pessoal, outra dica aí para vocês resolverem esse exercício notem ali no final que ele está perguntando está próxima de, né? Esse número 7/4, ele está próximo de, então ele não vai dar exatamente um desses pontos, tá? Vai ser igual ao exercício anterior, ele vai dar um número próximo. No caso do outro, eu esqueci de falar para vocês, eu vou até voltar ali. Deixa eu voltar aqui, ó. Nesse aqui, a nossa resposta final foi 22,5, né? 22,5 graus. Então, a resposta seria D, tá? Que é o mais próximo dessa resposta, é um valor aproximado. Nesse aqui é a mesma coisa, ele está perguntando esse número real aí, 7/4, está próximo de. Ele não vai dar um desses pontos aí na reta numérica, ele vai dar um próximo, né? Vocês vão ter que achar esse valor e ver qual desses pontos aí está mais próximo do resultado que a gente procura, tá? Ninguém? Letra D. Letra D? Alguém mais? Sei, parece tipo uma resposta muito óbvia, sabe? A resolução dela é bem facinho, só que assim, a resolução é fácil, só que precisa ter ali aquele pulo do gato, né? Tem que entender o que tem Uhum. que ser feito. Então, por isso que eu fiquei em dúvida. Essa questão causa isso mesmo. Aí depois que a gente sabe a resolução, a gente fica pensando, putz, por que eu não pensei nisso? Vamos lá, então. Não preciso nem compartilhar a minha tela com vocês, porque essa aí vai ser bem fácil. Ó. Vamos ler a questão primeiro. Sobre uma reta real, são destacados 4 pontos, A, B, C e D, conforme a figura. Então, tem aí né, uma reta numérica, né, uma reta normal, ela tem ali o zero no meio, os números positivos e os negativos. A reta que a gente está acostumado a usar. Está destacado aí os pontos A, B, C e D, né, pontos vermelhos. A representação na reta real do número 7/4 está próxima de. Então, como que a gente descobre que número é 7/4? A forma mais fácil, tá, pessoal, de resolver isso aí, eu creio que a mais eficaz também, que de cara, assim, ela não é óbvia, mas depois que vocês entendem, ela passa a ser, é dividir esse número aí. Uma fração, ela nada mais é do que uma divisão entre números. Então, se o número que a gente está analisando é o 7/4, né, ou 7/4, isso é uma divisão. 7 dividido por 4. Tudo bem? Quem pode fazer essa divisão para a gente? 7 dividido por 4. Bem rapidão. 1,75. Isso, vai dar 1,75. 7/4 é igual a 1,75. É só dividir. 7 dividido por 4. Então, qual desses pontos está mais próximo de 1,75? C. Isso, a letra C. Né? Ele está exatamente ali no 1, a letra C. Então, 0,75 ali no sentido positivo e a gente chegava na nossa resolução. Então, a resposta desse aí é letra C. 7/4 está mais próximo do ponto C ali. 7/4 igual a 1,75, tá bom? A dificuldade maior desse exercício era ter esse pulo aí, né? Descobri que era só a gente dividir um número pelo outro que já chegava imediatamente aí na resolução, certo? Tem bastante desse tipo de exercício aqui nessas provas do Instituto Federal, do Colégio Militar, justamente porque você tem que pensar de um único jeito para conseguir resolver ela. Mas vamos lá então para a próxima. Ficou alguma dúvida nisso aí? Sem dúvida. Certo, então vamos lá. Próximo exercício.
Tá? Esse aí, ele é bem complicadinho, mas eu vou pedir para vocês se esforçarem bastante para fazer ele, tá? Vou dar mais 5 minutos e aí a gente resolve junto. Aparentemente, né, lendo o exercício, parece que ele é quase impossível de resolver, mas ele não é, tá, pessoal? Vocês precisam fazer só 2 continhas que vocês já conseguem ver mais ou menos a resolução, certo? Vou dar 5 minutinhos para vocês pensarem nesse exercício, né, tentarem resolver, e a gente já faz junto, ok? Vamos lá. A questão: qual algarismo das unidades da potência 2014 elevado a 2015? É isso que ele quer saber. Vou compartilhar, então, meu vídeo aí com vocês, meu caderno. Todo mundo vendo meu caderno? Uhum. Certo. Então, ó, o que a gente pode fazer? Toda vez que a gente tem uma potência assim, ainda mais uma potência grande dessa forma, a gente tem que saber de uma coisa: ela sempre vai repetir os últimos números. Sempre. A cada algum tempo ela vai repetir. Enquanto maior a potência, que é esse caso aí, mais rápido ela repete, certo? Então, o que a gente precisa fazer? As primeiras potências ali. Não precisa fazer 2015 potências. Só as primeiras, né? As 3 primeiras ali no máximo e acabou. Então, vamos lá. A gente vai ter aí 2014 elevado a 1. A primeira potência, ok? Vamos ver se foca aí. Lá. Está focando de novo. Tantas câmeras no celular para não focar. Vamos lá. 2014 elevado a 1. A gente está tendo aí. Quanto que dá essa potência? Quem pode me dizer? Um número elevado a 1, qual que vai ser sempre o resultado? A gente viu isso aí na aula de potenciação. Uma propriedade. 0. Não. O número elevado a 1 vai ser sempre ele mesmo, certo? Eu sempre 2014. troco. Isso. Aí, no caso, se fosse elevado a 0, aí sempre seria 1, não importa qual é o número. Aí vai ser sempre 1. Nesse caso aqui, a gente tem 2014 elevado a 1, vai dar o próprio número, né? 2014. Então, qual que é o último número aqui? As unidades. 4. Vou destacar aqui com uma seta. 4 é a unidade. Vamos lá para a segunda potência. 2014 elevado a 2. Quanto que vai dar isso aí? Daria para fazer rapidão, é uma multiplicação. 2014 vezes 2014. Quem pode fazer ali? Pode ser na calculadora. Dá um número grande. Bom, vai dar o que ali? Ó? Vai dar 40, 5, 6, 196. Isso. Então, qual que é o último número? 6. Então, vamos fazer uma última potência. 2014 elevado a 3. É um número maior ainda. Está focando de novo. Dá ali, ó, 8169. É um número bem grande, né? Mas isso não importa. 17, 8744. Então, qual que é o último número aqui? Voltou para o 4. Vocês perceberam o padrão? O último número aqui, 4. Depois, 6. Aí, aqui, 4 de novo. Então, o próximo vai ser 6. Vamos supor ali, se a gente fizesse 2014 elevado a 4. Ia dar alguma coisa aqui, vários números, certo? E o último número seria 6. Certo? Que seria o algarismo aqui. Então, ele vai sempre seguir esse padrão. Se vocês estiverem desconfiando, vocês podem fazer aí na calculadora, que vocês vão ver que vai dar sempre isso, né?
Os últimos números sempre vão se repetir. Vai ser 4, 6, 4, 6, 4, 6, até chegar em 2015, ok? Até aqui tudo bem? Vocês conseguiram compreender qual que foi o pensamento para chegar nesse último número, né? Nessa unidade? Até aqui tudo bem. Está focando, né? Sim. Certo. Então, a gente pode perceber que essas potências pares, né? Elas estão sempre terminando em 6. Então, aqui, ó, elevado a 2, elevado a 4, que é par, está terminando em 6. E as potências elevadas a ímpar, né? Aqui, ó, 1 e 3, ela está terminando em 4. Então, vai ser sempre assim. Toda potência de número ímpar vai terminar em 4. E toda potência de número par vai terminar em 6. Ok? Vocês entenderam o que eu falei? Só vocês observarem, ó. 1 é par e 3 é par, né? Aquele está elevado a 1, aquele está elevado a 3. O número que está dando ali como último é 4 e 4. Então, toda vez que tiver elevado a um número ímpar, o último aqui vai ser 4. Toda vez que tiver elevado a par, né? Aqui no caso 2 e 4 que a gente fez, ele vai estar elevado a 6. Tudo bem até aqui? Vocês entenderam esse pensamento? Uhum. Então, agora a gente tem que observar o quê? 2015, que é o número final que a gente quer chegar, né? 2014 elevado a 2015. O 2015, ele é o quê? Par ou ímpar? Ímpar. Ímpar, né? Termina em 5, então ele é ímpar. Então, se ele é ímpar, seguindo aqui o que a gente viu, qual vai ser o número que ele vai terminar, né? Qual vai ser a unidade final dele? Se ele é ímpar, vai terminar em 4, né? Então, o número final vai ser 4. Ok? Vocês entenderam essa parte final? Entenderam? Todo mundo conseguiu compreender? Bom, se vocês não Uhum. entenderem, depois eu posso deixar o restante da aula para vocês tirarem dúvida. Então, ali no nosso exercício, qual seria a alternativa certa? Letra C, né? 4. Tudo bem? Certo. Essa aqui é bem complicadinha. Bom, vamos para a próxima, então. Vou cancelar aqui o meu vídeo. Próximo exercício. Estou colocando aí na tela de vocês a resolução, tá? Ela está um pouco mais enxugada, né? Mas ela está mais descritiva. Estou descrevendo bem. Eu só não coloquei essas contas aqui que eu fiz. Mas, se vocês encaixarem essas contas ali no meio, fica tudo certinho. Vamos para o próximo exercício, então, penúltimo exercício. Isso aqui envolve geometria, né? A gente teve só uma aula sobre geometria, mas eu acredito que os outros professores de matemática deram geometria para vocês. Então, vamos lá, 5 minutinhos para vocês resolverem, e aí a gente resolve junto, tá? Esse é o penúltimo exercício. Tá acabando já. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando aí, tá? Ou falando, ligar o microfone e falar que eu vou estar ouvindo vocês. Alguém conseguiu alguma coisa? Chegou algum passo aí, pelo menos, essa questão? Não? Tá. Compartilhar meu vídeo com vocês. Todo mundo vendo meu caderno? Sim. Certo. Vamos lá, então. Primeiramente, ler a questão aí. A figura dessa questão mostra à esquerda uma peça no formato de um paralelepípedo retângulo de metal. A peça foi derretida e transformada em um cubo de aresta X, como a que está à direita da seta. As dimensões da figura estão expressadas em centímetros. Qual o volume da peça em forma de paralelepípedo? Bom, parece que são poucas informações, né, assim de início. Mas o que ele está dizendo ali, que é uma chave, uma peça principal para a gente tentar resolver, é que a peça, que é um paralelepípedo, ela foi derretida e transformada no quadrado, né?
para vocês imaginarem que é de metal aí essas duas coisas. Então, ela foi derretida, né? O paralelepípedo foi derretido e transformado no quadrado. Então, eles têm as mesmas dimensões aí, eles têm a mesma massa, o mesmo volume, ok? Porque se você pegou um negócio, derreteu e transformou em outro de outro formato, você continua tendo a mesma quantidade de coisas aí. É como você pegar uma água de um recipiente, né? Vamos supor aqui, você pega a água de uma jarra e passa por uma panela, né? É a mesma quantidade de água, né? Se a jarra estava cheia e ela encheu a panela, então a jarra e a panela têm o mesmo volume, ok? Então, né, pensando nisso aí, o que a gente retira? No quadrado, ele tem ali x, x e x, são os lados. Então, se a gente pensa em volume, a gente tem que multiplicar os três valores. X vezes x, né? Vou escrever aqui para vocês. X vezes x vezes x é x ao cubo, certo? Isso aqui seria o volume daquele quadrado ali. Ele tem três lados, cujos valores são x. Então, o volume dele é x ao cubo. Agora, ali do outro lado, o que a gente tem? Nós temos um lado valendo 10, né? Vou esperar focar aqui. No paralelepípedo, nós temos um lado valendo 10, o outro lado valendo 2,5 e o outro lado valendo x. Mesma coisa, multiplicar os três valores, porque são os três lados. Então, a gente vai ter ali o lado valendo 10, vezes o lado valendo 2,5, vezes o lado valendo x, ok? Isso aí vai dar o quê? 25x, ok? Só para adiantar aí o nosso serviço. Vou esperar focar aí de novo. Aí. Então, aqui, esse primeiro aqui é o nosso quadrado. A gente tem três lados valendo x. Então, qual vai ser o volume dele? X ao cubo. Aqui embaixo nós temos o paralelepípedo. Um lado vale 10, o outro lado vale 2,5, o outro lado vale x. Mesmo princípio, a gente quer o volume, multiplica os três valores. Então, aqui, multiplicando os números que nós temos, né? 10 vezes 2,5, 25. E mantém o x, que não tem como mudar. Então, o primeiro volume nós temos x ao cubo, o segundo 25x. E como eu disse antes para vocês, eles pegaram o paralelepípedo, derreteram o metal e transformaram no quadrado. Então, os dois são iguais. Então, a gente tem que igualar esses dois caras aqui, certo? Igualar os dois. Então, nós vamos ter 25x igual a x ao cubo. Eu só igualei 25x igual a x ao cubo, tá aqui. Então, a gente resolve essa equação. X aqui está multiplicando, passa dividindo. Então, nós vamos ficar com 25x. Opa, deixa eu riscar aqui. Nós vamos ficar, só uma seta aqui. 25 igual a x ao cubo. Deixa eu melhorar meu 25 aqui. Aqui o x estava multiplicando, então agora ele divide. Dividido por x, ok? Então, nós vamos cortar a potência aqui e cortar o x. Ficamos com 25 igual a x ao quadrado. Entenderam o que eu fiz aqui? A nossa igualdade é 25x igual a x ao cubo. Né? Então, resolvendo isso, nós ficamos com 25, né? Isolamos aqui o 25, igual a x ao cubo dividido por x. Aqui ele estava multiplicando, ele passa a dividir. Então, divide aqui x ao cubo dividido por x, x quadrado, né? A gente só diminui aqui nesse 3. Diminui 1. A gente ficou com 25 igual a x ao quadrado, ok? Resolvendo isso, a gente tem que x é igual a raiz de 25. Né? Se a gente tem aqui um x quadrado, para assumir com quadrado, passa a raiz no número que a gente tem aqui. Então, x igual a raiz desse 25. Ok? Qual é a raiz de 25, pessoal? A gente viu também como se resolvem raízes na aula de radiciação.
5. Sim, perfeito. Então, o nosso x vale 5, ok? Então, já que a gente encontrou o nosso x valendo 5, a gente volta lá naquele paralelepípedo, certo? No paralelepípedo aqui, nós temos 10 vezes 2,5 vezes x, né? Que é o mesmo que 25x. Substituindo o x aqui, agora que nós temos o valor aqui, né? X igual a 5, vamos substituir. 25 vezes x, agora que o nosso x vale 5, é 25 vezes 5. Quanto é 25 vezes 5? Quem pode fazer aí para a gente rapidamente? 125. Isso, 125. E ele disse lá que estava em centímetros, certo? Então, chegamos à resolução. Lá no nosso exercício, ele equivale a qual alternativa? Letra B. Letra B, perfeito. Para a gente ter uma certeza aqui, né, agora um pouquinho além do exercício, vamos ver se daria certo no quadrado, já que a gente falou que é a mesma coisa. Vamos ver. A gente substituiu aqui no paralelepípedo, deu certo, né? Deu 125. Ok. Substituindo no quadrado, né? Nossa formulazinha ali que deu o volume do quadrado foi x vezes x vezes x, né? Que é x ao cubo. Então, quando que é x ao cubo? Sabendo que o nosso x vale 5. Né? Seria 5 ao cubo, que é o quê? 5 vezes 5 vezes 5. Ok? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, ó, já caiu no mesmo que aqui de cima, certo? 25 vezes 5, certo? Então, dá a mesma coisa, como eu falei algumas vezes aqui para vocês, e o próprio exercício trouxe, eles têm o mesmo volume, certo? Então, se não desse o mesmo valor no paralelepípedo e no quadrado, então ia ter alguma coisa errada, ok? Então, como deu o mesmo valor aí, está correto. Ficou alguma dúvida nesse exercício? Não. Certo. Vamos voltar então ali para a apresentação. Último exercício, tá, pessoal? Vou dar 5 minutinhos para vocês resolverem. Aí a gente faz junto. Aí, pronto, apareceu aí para vocês. Vamos lá, 5 minutinhos, a gente resolve e finaliza a aula de hoje, ok? Qualquer dúvida, podem estar mandando, falando aí para mim. Vamos lá, então. Essa aí eu acho que está mais no jeito das questões que vocês devem estar acostumados a resolver, né? Alguém conseguiu fazer, chegou em algum resultado, ou teve alguma ideia para resolver pelo menos? Não? Então vamos lá, vamos resolver. Primeiro vamos ler a questão, né? A professora Tereza comprou balas para dar aos seus alunos que foram aprovados no processo seletivo do IFMG. Quando saiu o resultado, ela notou que se desse 25 balas para cada aluno, faltariam 20 balas. E se desse 20 balas para cada um, sobrariam 20 balas. Nessas condições, é correto afirmar que a professora Tereza, temos aí nossas alternativas. Então vamos lá resolver. Eu vou compartilhar aí meu caderno, né? Todo mundo vendo meu caderno. Todo mundo está conseguindo ver aí meu caderno? Uhum. Certo. Então, ó, quando saiu o resultado, ela notou que se desse 25 balas para cada aluno, faltariam 20. Então, qual que é a expressão algébrica que a gente tira disso? Se ela desse 25 balas para cada aluno, né, que a gente não sabe qual é a quantidade de aluno, 25x, faltariam 20 balas. Então, menos 20. Essa é a expressão que a gente consegue tirar desse problema aí, dessa primeira parte do problema. Segunda informação aí que ela dá no problema. Se desse 20 balas para cada um, sobrariam 20 balas. Então,
A gente tem ali 20 vezes o total de alunos que a gente não sabe, então é X. E dessa vez sobrando 20 balas, então mais 20. Então a gente tem essas duas expressões aí das informações que ela deu. Então como que a gente pode resolver? A gente sabe que o valor de balas que ela comprou é um só. Ela comprou aquele tanto ali que a gente não sabe quantas são. Então essas duas expressões, o valor que elas dão tem que ser igual. Vou virar meu caderno de lado aqui. Então o valor tem que ser igual. Então, vamos igualar essas duas expressões. A gente tem 25x menos 20, né? 25x menos 20. Isso vai ser igual a 20x mais 20. 20x mais 20. Certo? Então, vamos resolver aí, né? Separar o que tem letra, né? No caso, o que tem x, do que não tem, né? Dos números reais. Então, a gente vai ficar aqui, ó, 25x menos 20 menos 20x, né? Passando esse 20x aqui para o outro lado, né? Isso igual a 20 positivo, certo? Agora vamos pegar esse 20 aqui que não tem letra, passar para o outro lado, ok? 25x menos 20x, que já estava aqui, certo? Esperar focar. Não focou. Aí. Então, aqui desse lado vai ficar só o que tem x, né? 25x e 20x. Isso vai ser igual a 20x, que já estava aqui, certo? Mais o 20 daqui, né? Ele estava negativo, passa positivo. Mais 20, certo? 25x menos 20x, né? 25 menos 20 dá 5. 5x. 20 mais 20, 40. Certo? Então, x vai ser igual a 40 dividido por 5, certo? O 5 estava aqui multiplicando, passa dividindo. 40 dividido por 5, x igual a 8, ok? Então, a gente já encontrou nosso valor x aí, ok? Então, onde que a gente tem que substituir? Em qualquer uma dessas expressões que a gente encontrou com as informações que ela deu lá no início. Então, para facilitar, eu vou substituir na primeira, tá? A primeira é 25x menos 20. Vamos substituir aqui nosso x que a gente encontrou, x igual a 8. Certo? Então, a gente tem aqui 25x menos 20. Para ficar mais autoexplicativo, vamos colocar as duas de novo e substituir. Então, vou fazer aqui igualar as duas, né? Novamente. 25x menos 20 igual a 20x mais 20. E agora a gente substitui o valor que a gente encontrou, que é x valendo 8. Então, nós vamos ter aqui 25 vezes 8, só substituir, né? Menos 20, igual a 20 vezes 8, mais 20. Meu 2 ficou estranho aqui. Então, ó, aqui de cima para de baixo, é só substituir. Onde era x, substituímos por 8, ó, que foi o valor de x que a gente encontrou. Então, quanto que vai dar isso aqui? 25 vezes 8, 200. Menos 20. 20 vezes 8, 160. Mais 20. 200 mais 20, não está focando, né? Vou esperar focar. Aí. 200 menos 20, 180. 160 mais 20, 180. Então, deu certinho aí, né? 180 igual a 180. Esse 180 é o quê? O valor de alunos que a gente estava procurando, né? Agora, vamos analisar as nossas alternativas. O que esse 180 quer dizer para a gente lá nas alternativas? A gente tem lá
Comprou mais de 200 balas? Não. Falei errado aqui para vocês, tá? Esse 180 é o valor de balas. Comprou mais de 200 balas? Não, né? Porque 180 é menor que 200. Então, exclui a alternativa A. Alternativa B. Comprou uma quantidade ímpar de balas? Também não, porque 180 é um número par, certo? Ele termina em 0, então é um número par. Exclui a letra B também. Letra C. Possui mais de 10 alunos aprovados no processo seletivo? Não, também, porque o número de alunos é o nosso X aqui, ó. Nosso X é o número de alunos, que é 8, ok? Então, 8 é o número de alunos aprovados, então não é maior que 10. Então, a gente escolhe a letra C. Letra D. Possui uma quantidade par de alunos aprovados no processo seletivo? Sim, que é o nosso 8, número par, certo? Então, a nossa resposta, letra D. Tudo bem? Ficou alguma dúvida nesse exercício? Vocês conseguiram compreender? Estou colocando aí para vocês na apresentação essa resolução, né? Um pouquinho mais enxugada. Mas ficou alguma dúvida nesse exercício ou está tudo bem para vocês? Tudo bem. Certo, então. Vou deixar esses últimos minutinhos de aula, né? Está quase dando horário. Para caso vocês queiram tirar dúvidas, quem não quiser tirar dúvidas, está liberado, tá, pessoal? Boa tarde para vocês e até semana que vem. Tchau, professor. Valeu, professor. Semana que vem. Falou, falou.